obrigado. Olá, eu sou a Maria Silvia Orlovas, da EMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. E hoje eu vou falar de um tema difícil, quando a pessoa foi traída e perdeu a fé numa relação feliz, que aconteça com respeito e com amor. Sabe quando a pessoa se dedicou para dar certo e deu tudo errado? Então, sofreu a traição e ficou muito triste, magoada? Eu conheço casos de pessoas que entraram em depressão por conta disso. Porque é sério, né? Infelizmente, isso pode acontecer. E é natural ver uma grande tristeza a partir de uma quebra como essa. Mas eu posso dizer que é possível sair dessa situação. Acredite. Neste vídeo, eu vou falar justamente sobre isso. Fica aqui comigo para você conhecer mais e entender um pouco melhor dessa superação. E hoje eu estou aqui com o Fábio, né, Fábio? Falando de um tema que acho que vai ser bem importante a tua presença aqui para falar de traição, para ajudar, né? Porque é um tema pesado, gente. É um tema muito difícil, né? É um tema pesado para a gente também, tá? Para a gente que está aqui, porque a gente não quer entrar nem numa história de julgamento, nós não queremos julgar quem está traindo ou traiu, e a gente sabe que aquele que foi traído ficou bem machucado, né? Não é um tema assim... Por outro lado, né, apesar da gente não gostar tanto de falar desse tema, a gente sabe que é importante porque muita gente passa por isso. Exatamente. E nessa série de vídeo, a gente resolveu falar sobre vários aspectos dos relacionamentos felizes, temas que são difíceis, complicados para você alcançar a felicidade no amor, e também temas que possam te ajudar a conquistar uma relação feliz. Bom, eu acho que a gente podia começar a falar desse tema, Lindinha. Deixa eu te fazer uma pergunta para orientar aqui a nossa discussão. Existem vários tipos de traição? Ou é assim, traição é traição e pronto? Como é que é isso? Eu acho que uma pessoa com raiva que escuta você perguntar isso, vai falar só existe uma traição e traição é ferrado e é um horror, né? Porque a pessoa está no trauma. Agora, a traição é um método difícil para qualquer pessoa que vive algo assim, ok? Então, na minha opinião, existem graus. Não é graus que existe, de traição? existe grau de traição. Existem coisas que são, vamos dizer que tem situações mais pesadas, e situações que são mais leves e não compromete tanto o desenvolvimento da vida, tá? Então, você contou algo íntimo para um amigo, por exemplo, e ele não te respeitou, ele comentou com outras pessoas, muito chato, mas ok, né? Ok, pode ter sido um deslize. Você diria que isso é uma espécie de traição? Sim, poderia ter sido uma falta de atenção, de repente falou meio que sem querer, e não vai causar uma complicação mais pesada, mas tem gente que já se sente traído por causa disso, né? Vamos dizer, uma outra situação, você pediu uma ajuda para uma outra pessoa e ela disse que iria te ajudar e simplesmente esqueceu, não deu bola. Não Tipo assim, passou por cima e já um pouco pior, né? Porque você tinha criado uma expectativa. Talvez até já estivesse dependendo disso, né? Então, foi um pouco pior. Agora, você se aproximou, por exemplo, né, de um namorado, de um paquera, você fez algumas confidências, estavam trocando mensagem, né, já tinham se encontrado, e aí, de repente, ele ou ela sumiu, sem explicação nenhuma. Isso é bem ruim. E aí você já fica magoado com razão, porque a pessoa traiu as expectativas e confianças. Então, às vezes, pode não ser exatamente que traiu com uma outra pessoa, mas rolou uma coisa assim, eu esperava que desse certo, né? Agora a história básica, né? Você tem um namorado, um marido, um parceiro, você fez um combinado com ele, acordou algumas coisas e simplesmente a pessoa não cumpriu a parte dela, né? Te deixou na mão. Nesse caso, a pessoa traiu as expectativas, traiu a cumplicidade do casal, porque daí já era um casal, e aí foi pesado, né? Agora tem mais ainda, você vê que o negócio vai progredindo. Seu marido, sua namorada, seu parceiro, enfim, homem ou mulher, isso não é o que define, né? E aí a pessoa saiu com uma outra pessoa. Isso é bem pesado, né? Porque ainda que existam justificativas, que às vezes o casamento está muito ruim, né? Às vezes o outro, sei lá, estava perdido, se arrependeu, teve um ato
né? E aí ele quer tentar de novo, mas foi bem pesado. Então, se você escolher dar uma nova chance, ok, tá valendo, porque as pessoas têm o direito de fazer as escolhas dela, né? Eu vejo assim, você sempre, quando você fala de traição, e às vezes aparece em live, aparece quando você está falando no vídeo, você já falou outras vezes, você sempre teve um cuidado muito grande de falar de um tema que é difícil, e a pessoa que está se sentindo traída fica muito triste, mas você sempre teve o cuidado de falar de quem está traindo, que não necessariamente foi uma coisa de propósito, De uma coisa de sacanagem, né? maldade, alguma coisa assim. E eu sei que isso o tipo de comentário que eu estou fazendo pode magoar muito quem está do outro lado, que sofreu a traição, né? Mas eu sempre percebi esse cuidado em você. Por que você fala isso? Sabe, eu falo assim porque nem tudo é sacanagem. Às vezes tem gente que é sacana mesmo, né? Tem gente que faz uma traição porque Nem está tão tem um preocupado com a comportamento consequência, meio né? liberto mesmo, tudo bem ter, né? A pessoa meio que vibra assim. Agora tem gente que é levada por circunstâncias da vida, então a pessoa ela não está nem consciente de si mesma. Então, quando ela trai o Não é que ela não marido, o esteja agindo namorado, errado, ela está. ela está, mas ela não tá muito consciente da responsabilidade dela, de quem ela é, sabe? Não tem maturidade. E isso pode acontecer com um homem, com mulher, e com gente mais jovem e gente mais velha, tá? Então, aí são as dinâmicas dos relacionamentos. E aí tem aquela história, né? Traiu, houve a traição, vocês tentaram e tudo se repetiu. Aí é um lixo. Porque sabe assim, aquela coisa, eu vou te dar mais uma A reincidência, chance, né? eu te perdoo, né? E aí é dose, né? Então, houve a traição, perdeu o respeito. E o outro te deixou, né? Perdeu o respeito. Então, às vezes a pessoa faz isso, às vezes o cara realmente é mau caráter, mentiu, enganou e fez o que quis. Então, aí pode acontecer. Mas, como eu sempre explico, cada caso é um caso, mas o mais normal é que a pessoa pense que o seu caso é o mais difícil do mundo, que a sua dor é a maior do mundo. Então, quando você está passando por isso, dificilmente você vai pensar que existem outras pessoas, outras situações, outras dores. Você sai do estado de ponderação, né? A gente entra no estado de raiva, de dor normal. Sim, com certeza. E realmente acaba sendo a maior dor do mundo para aquela pessoa, porque o momento dela é o pior do mundo. Aqui a gente chega a mais um ponto delicado, que é avaliar a dor alheia, porque é difícil avaliar a dor alheia. Ninguém é capaz de entender e sentir algo no lugar do outro. Então, você que está vendo agora, né, calma do seu julgamento. Eu não sou a favor da traição, né? E vamos compreender que cada pessoa tem o seu momento de vida, cada dinâmica do casal deve ser respeitada. Existem regras no casamento, no relacionamento, na amizade, no namoro, existem que mudam de pessoa para pessoa. Então, a gente que está de fora, olha, tenta entender, mas julgar não cabe muito. Por isso, tente aproveitar aqui comigo as orientações que fizerem mais sentido para você. O que não for, descarta. O fato é que traição é sempre algo sofrido. Muito sofrido. Né? Quando acontece uma traição, além da questão objetiva, há o sentimento envolvido, sonhos, planos, né? E tudo isso bate forte no emocional, derruba, acaba com a autoestima das pessoas, né? E nessas horas, Ho'oponopono, para superar a dor em primeiro lugar, você se acolhendo, auto-perdão, né? E até tem uma pergunta também, que na realidade foi uma pergunta aqui do set, né? Conforme a gente estava se preparando para gravar, Sim. Veio aquela pergunta assim, né? Poxa, mas o nome do vídeo, fui traída e agora? Quer dizer que é só homem que trai? Que história que é essa, né? Tem um público masculino e o feminino dentro do nosso set, aqui a equipe que está ajudando a gente a gravar, né? Então, mas Como é que é isso? Não, homem trai, mulher trai também, gente. E às vezes mulher trai feio, bem feio, não vamos defender não, porque eu acho que acontece assim, tanto para homem quanto para mulher. Existe gente sem caráter de todos os de todos os sexos, de todas as idades, né, gente? Não adianta a gente falar que não, que é só homem, imagina, isso é um preconceito. E dentro desse contexto todo de traição, né, tudo isso que você falou, que gera tanta dor, né, gera tanto sofrimento, tem uma forma do Ho'oponopono aliviar isso? Então, nessa hora, o Ho'oponopono, ele ajuda a superar a dor, em primeiro lugar, você acolhendo a você mesmo. E se ajudando no auto-perdão,
para limpar um pouco da raiva, porque traição é um negócio que dá raiva. Você descobrir que você foi traído é duro, né? E é importante você se perdoar por estar na condição que você se encontra. Porque muitas vezes a pessoa fica com raiva da situação que aconteceu, depois ela fica com raiva dela mesma. Porque Até ela por fala, ter ficado como que eu assim, caí nessa roubada? ter Como que entrado eu nessa não roubada, vi né? que essa pessoa estava pensando assim? Entendi. Então é um processo que às vezes fica longo, fica chato, fica triste, detona a autoestima. Então nessas horas, às vezes eu já vi gente até se irritar com o Ho'oponopono, porque a pessoa precisa gritar, ela precisa brigar, ela precisa A raiva desabafar, precisa sabe? sair, né? É, Entendi. precisa. E aí, em muitos casos, a terapia nessa hora ajuda, né? Para colocar para fora, e aí o Ho'oponopono entra para você seguir em frente, Uhum. né? É que assim, é meio semântica a coisa, né? Mas você fica pensando, traição, né? Aí chega alguém começando a falar perdão, você já, peraí, Nossa, você não quer perdoar. para que eu quero descer. Não quero saber dessa história, você tá louco, né? E é É. porque a pessoa tá naquele calor, né? Ela tá Foi naquele o cara sofrimento que me todo, né? fez, A foi a culpa é dele, mulher que foi ele me que fez, fez, foi foi ele que ela que aprontou. saiu com não sei quem, né? Uhum. Então, não dá vontade de perdoar, né? Acho que tem que separar um pouco as coisas, mas tem o momento da É, profunda raiva, né? isso, tem. E a raiva existe e é normal. Uhum. Eu já tratei muitos casos de pessoas que foram traídas e todas apresentavam, no primeiro momento, uma enorme raiva e, em seguida, ou junto, ela fazia também, ela apresentava para ela mesma uma enorme tristeza, sentimento de derrota, né? Porque as pessoas costumam achar que elas foram traídas porque não eram boas o suficiente para ganhar o respeito, o carinho, o amor daquele parceiro. Dá para dizer que é uma espécie de, como é que chama aquilo em psicologia, de luto? Sim, eu acho que dá para Não a sei se gente você quer ir para pensar. esse caminho, mas Sim, dá para eu acho imaginar que isso? sim, porque você, quando uma traição acontece, às vezes realmente é como se fosse uma morte, né? Depende do grau de expectativa, de sonho, de beleza, de ilusão que você tinha a respeito daquela pessoa. E é impressionante como acontece das pessoas se sentirem culpadas pelo outro trair. Como assim? Pois é. Às vezes as mulheres se acham gordas, envelhecidas, pouco atraentes, sabe? Então ele me Peraí. traiu por causa disso. Como se ela tivesse provocado o ato da traição? É Isso. isso? E Ela não, no vamos generalizar, né? O Sim, parceiro tivesse. isso. Ó, no caso dos homens, quase sempre eles se sentem julgados por conta de não poder oferecer à namorada ou à esposa ou à pessoa ali, né, a parceira, o padrão de vida que elas supostamente esperavam, ele se sente diminuído. Olha só. Então aí vem a raiva da situação. O que eu fiz para o outro me trair? Isso. E aí Nossa. aparecem também as dores sexuais, que as pessoas julgam o seu próprio desempenho. Como é que a gente vai julgar isso, né? Muito Bom, subjetivo, motivos né? não faltam, gente, motivos não faltam. Foi com a cabeça a mil. Vou contar a história que o Guilherme, um Estudo de rapaz... caso. Vou contar para vocês. Tá. Ele chegou até a mim, ele estava buscando Ho'oponopono para reconquistar a namorada, mas o pior é que ela tinha traído ele. Então, você imagina a baixa autoestima desse menino. Ele estava buscando uma forma que incluía o Ho'oponopono para reconquistar a moça. Nossa, que situação. Você nunca faria isso, né, Fábio? Não, não faria. Para mim, virou a página, acabou. Nem que você chorasse. Você ia chorar. Não, claro, ia sofrer, ia chorar, ia fazer um monte de coisa, mas eu comigo mesmo ia ficar provavelmente. Eu acho que eu ia viver a história do luto. Você Primeiro eu ia né? negar, tipo, não acredito que essa história está Que acontecendo. essa Não é pessoa verdade. fez isso comigo. Depois, como é que é? Raiva. Sim. Não é isso? Depois da raiva vem a tristeza, a depressão. E depois a superação. E depois a superação. Não sei, porque eu não sou psicólogo. Não, mas, também não exatamente na mesma ordem, mas mas as é uma coisas são um mistura, pouco né? assim. Mas as pessoas, às vezes, elas não têm essa autoestima. Uhum. E esse rapaz não construiu isso no ego dele, tá? E eu tenho certeza que algumas pessoas devem ficar boquiabertas observando a história dele, pensando, né? Uhum. Nossa, o cara foi traído e está tentando voltar, como é que pode ser isso? Muita gente pensou exatamente o que você pensou. Uhum. Pois é, gente, coração humano não tem regras. E não dá pra, de fora, eu quero falar, não dá pra julgar. de fora dá ruim, portanto, não vamos entrar nessa. Tá certo. Tá? Mas eu tenho que trazer essa história. Na minha função como terapeuta, eu expliquei que ele, para ele, né, que era o primeiro passo. Uhum. Falei, calma, Ho'oponopono para você, rapaz, para você se amar mais, para você se acolher, reconhecer a sua dor, não tenha medo da sua dor e questione a sua visão de mundo. Eu tive que falar para ele, eu fui dura, né?
Porque quando eu expliquei para o Guilherme que ele precisava fazer Ho'oponopono para si mesmo, ele não aceitou. Negação. Negação. Ele queria fazer Ho'oponopono para reconquistar a menina, passando por cima de todos os sinais de que ela não queria mais nada sério com ele. Aliás, não sei se isso está na história, se você chegou a essa conclusão, a essa análise, mas às vezes esses sinais já estavam acontecendo há algum tempo. Ah, né? sim, quase sempre. Culminou na traição, mas já estava rolando. Né? Às vezes eu acho que o homem, principalmente o homem, ele fica meio encantado com uma mulher bonita, sabe? E fica assim, ela é muito para mim, é uma deusa. Umas bobagens assim, né? Eu acho que depende do homem. Mas tem. Eu acho que assim, depende muito da autoestima que ele tem, como é que ele se vê. Né? Em vez de ser o príncipe encantado, é a princesa encantada, né? Alguma Aquela coisa assim, sabe aquelas coisas antigas que falavam antes? Ela é muito areia para o meu caminhãozinho, sabe assim? Tipo, uma mulher muito... Mas acho que não é para todo mundo isso, nem todo mundo pensa Ainda assim, bem, eu né? acho. Que Eu acho que não é depende bom da pensar. pessoa. Né? Mas em geral, me parece, né, que quem tem Ele uma estava autoestima mais obcecado baixa, pela menina. acho que é por aí. Obcecado Ele pela queria de qualquer forma garota. resolver essa história. Gente, o que é muito triste, porque mostra assim, a falta do amor próprio. Não é nada saudável, teoricamente, a gente amar mais o outro do que a gente ama a si mesmo, né? E tem muitos casos assim. Que é aquela história de colocar no outro aquilo que deveria estar em você. Exatamente. Pode ser que alguém que esteja vendo esse vídeo aqui está passando por algo semelhante, desligue agora e vá embora. Gente, eu sinto muito por isso. Não façam isso, continue assistindo. Mas às vezes a pessoa ficou até com raiva, Fábio, normal. É. Normal. Porque, olha, é mais fácil sentir raiva de quem está fora falando de um assunto que é difícil do que ela sentir raiva de quem traiu. Olha que coisa difícil. Vou passar aqui para você, então, algumas questões, alguns comentários que eu separei, que vêm, como a gente tem feito nessa série de vídeos, né? Vem de mensagens que a gente recebe, comentários de aluno no curso, DMs no Instagram, coisas que a gente entende que são típicas, né, que você pode comentar porque pode ajudar mais pessoas. Né? Sim. Então, o primeiro dos comentários, a pessoa diz assim: eu estou sofrendo demais, eu não consigo perdoar. Que foi muito do que a gente falou até agora, né? Uma situação muito clássica, porque muita gente não consegue superar a traição, mas muita gente consegue e até descobre um novo jeito de se relacionar com o parceiro, tá? Aí depende também do grau da situação, né? O fato é que uma traição mostra que houve uma falta de sintonia entre as pessoas, né? E eu sempre explico que uma traição acontece num espaço que já existia entre o casal. Que é o que a gente estava falando. Né? Então já estava ruim. A traição é um fato consumado de algo que já não ia bem. Porém, nós vamos observar que nem sempre a pessoa traída sabe disso. Aí é que rola o tamanho da traição. É o problema. Podia estar acontecendo já, né? Exatamente. Ou se ela sabe, fica difícil de assumir. Então, às vezes, ela faz de conta que não está acontecendo nada disso, que estava tudo bem. E aí a traição se torna algo muito pesado, muito triste, porque sempre é, né? Mas a pessoa não acordou antes disso. Então, nem sempre a pessoa escolhe perdoar. Ela tem o direito de escolher perdoar ou de não perdoar. Você pode escolher. Sim. Às vezes um casamento, uma coisa muito séria, muito profunda, houve um deslize e a pessoa que está ali, ela escolheu perdoar. Sim. O que eu vou falar que ela está errada? Não, né? Às vezes ela até tenta, mas aquilo pesa muito e não rola o perdão, né? Então cada caso é um caso. Ho'oponopono, nesse caso, é para a própria pessoa, tá? É sempre para você. Por você estar vivendo essa situação de traição. Auto-perdão. Auto-perdão. Isso acho que é bem importante. E é sutil, mas nem todo mundo saca isso, né? Exatamente. Já Às acha vezes, que... eu tenho que perdoar ele. Quem ou quer desligar ela. o vídeo é porque acha que tem que perdoar o outro, né? Não, começa pode até por rolar você. em algum momento isso, né? Mas pode. Antes é perdoar a si mesmo por passar pela situação. Entendi. Olha, um outro comentário aqui. Esse eu acho que também acontece. E as pessoas podem até julgar, mas eu acho que faz sentido. Eu quero perdoar porque eu amo o meu parceiro. Só que eu tenho muita vergonha das pessoas. Sabe aquela Vergonha das história? pessoas. Pode parecer estranho. Alguém querer perdoar e ficar preocupado com o que os outros vão dizer. Mas no caso de uma traição, isso é muito comum. Porque quase sempre aquela pessoa que traiu
na hora que ela ficou sabendo, tal, ela acaba falando para todo mundo o que aconteceu. Uhum. Ah, meu Deus do céu, Tem um ela momento, bota assim, um rompante, a boca no trombone. Eu vou falar ela, quem fulano é de isso, verdade para vocês, aquela história, ela né? briga, ela grita, ela xinga, ela coloca o outro para fora de casa, sabe aquela coisa, jura vingança eterna. Uhum. E depois vem o dia seguinte, a semana seguinte, Uhum. e um possível arrependimento do parceiro, pedido de desculpa, perdão. Mas o que fazer com o ego ferido da pessoa traída? Qual remédio que essa pessoa vai precisar usar consigo mesma depois de tanta decepção e de ter ficado tão exposto para os outros? Imagina a situação. Veja, eu não sou a dona da verdade, nem tenho uma resposta para tudo, né, gente? Aí eu até acho assim, né? As pessoas podem falar, nossa, mas aconteceu com você, você vai ficar preocupado com o que os outros pensam? Vai. Né? A pessoa tem família, tem amigo, tem o trabalho, às vezes trabalha na mesma empresa. E se expôs tudo isso para todo Nossa, mundo? e às vezes acontece e é super difícil. Então eu tenho que respeitar essa situação, porque eu acho que é mais comum do que parece. É verdade, eu já vi alguns Pois casos é, assim. pois é. Como sempre eu digo, cada caso é um caso e conselhos nem sempre são sábios, ok? O que é importante é que os envolvidos fiquem atentos ao que eles tinham juntos e se eles vão conseguir superar. Se a relação era de um casamento com seus altos e baixos, mas bom no geral, eu acho que, sei lá, de repente querem tentar superar a dor, vai, ok. Se a relação era um namoro e estava no começo, é uma história, se o caso foi longo, é outra. Se o parceiro rompeu com a outra pessoa, é outra história ainda. Então você acredita que reconciliação nesse tipo de circunstância é possível? Eu acho Não é que certa, dependendo mas é do. possível. Não tem, o certo e o errado não tem que vir do meu julgamento, tem que vir do julgamento da pessoa envolvida. E se ela quer dar uma chance, ela tem que dar a chance. Uhum, Não acho que está errado dar a chance. entendi. Né? Pode ser que você quebre a cara de novo. Uhum. Mas É um se ela risco. escolheu dar a chance, ela tem o direito de escolher dar a chance. Sim. Então, nesse caso, Ho'oponopono é para você ter clareza dos seus sentimentos. Ho'oponopono para você mesmo entender se quer oferecer uma nova chance para a relação, né? Então, veja antes de perdoar o outro que você precisa se acalmar, se aquietar, observar tudo isso que está acontecendo. São respostas que só poderia você trazer para si mesmo. Uhum. E mesmo as pessoas que o marido foi embora e depois quer voltar, tem tanta história assim, tem muito rolo a vida, né? Eu entendo que nesse caso, o principal papel do Ho'oponopono é tirar você daquele momento de que você está quente, que você está com raiva, para você poder pensar com mais calma. Para não se arrepender de ter dispensado a pessoa definitivamente ou vice-versa. Deixa passar um pouco, que daí fica mais claro, fica natural. Entendi, faz sentido. Esse é aquele caso em que... Bom, deixa eu ler aqui. Eu disse que eu perdoei, mas sempre a situação volta, eu fico lembrando e eu sofro muito. Ai, meu Deus, isso é tão comum, né? Ela tomou a decisão de perdoar. Tem muita gente que resolve perdoar, mas não consegue esquecer, o que significa que ela não perdoou, né? E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou apenas explicando que é algo que acontece. E, de novo, isso tem a ver com a personalidade de cada um, com o relacionamento do casal. Sim. Mas se você resolveu que vai perdoar, escolheu que vai perdoar, você precisa se envolver profundamente com isso, né? Você vai precisar fazer um esforço de verdade para realmente perdoar. E aí entra o jogo do vale tudo, né? Terapia de casal, uma viagem de férias, uma mudança de hábito, às vezes mudança até de casa, sei lá o que as pessoas vão mudar. Antigamente, as mulheres que passavam por cima disso, e às vezes elas engravidavam para segurar o casamento. Olha isso. Outros tempos também, né? Outros tempos. Mas você já viu isso? Eu já vi nos tempos atuais. Atuais? Bom, e no tempo antigo, né? Eu tive uma tia que fez isso. E isso, infelizmente, não deu certo e o casamento acabou mesmo. Mas eram outros tempos, como você falou, né, Fábio? Sim. Muitas mulheres, naquela época, também isso acontecia, né? Porque as mulheres não trabalhavam e elas tinham que aceitar viver aquela situação, porque eram sustentadas, né? E ainda que aquilo fosse contra o coração delas. Hoje isso fica um pouco diferente porque as pessoas têm um pouco mais de liberdade, né? Sim, ambos trabalham, quer dizer, já muda um pouco, mas não é todo mundo que é feliz assim, né? Que tem uma relação equilibrada, uma casa equilibrada, não é não. Sim. O fato é que se você escolheu perdoar, por qualquer motivo que seja, porque você ainda, sei lá, ama o seu
parceiro, porque compreende a fraqueza do outro, porque precisa do outro, porque você tem filhos pequenos, ou seja, o que for, coragem, coragem. Assuma a sua escolha e se perdoe. Comece por você, ainda assim, o Ho'oponopono, para você não mentir para você mesma. Porque às vezes você fala, eu perdoei, e não perdoou. E aí vira um câncer. Mas eu acho que é meio... Porque a pessoa não é que ela fala assim, eu perdoo, e na cabeça dela, não, eu não perdoo. Ela só vai descobrir que de verdade ela não perdoou quando aparecer uma situação estranha. Então, sei lá, vamos dizer que fosse o caso. Não, e às vezes é uma mágoa, né? A pessoa fica... mulher perdoou o marido, por exemplo. Aí teve um dia que ele tá demorando para chegar em casa. Nossa, daí primeira coisa que vem na cabeça dela, bom, tá com a outra, né? Tá com alguém, né? E às vezes o cara não tá, né? Não sei. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não necessariamente a pessoa que perdoa, ela sabe que ela de verdade não perdoou. É verdade. Né? E teria um jeito, nesse sentido, para que o Ho'oponopono pudesse Fábio, ajudar? É um crescimento de uma cura dentro da pessoa. A coisa não é objetiva, ela vai aos poucos e você vai arrumando aquela cura. Nesse caso, faça Ho'oponopono para limpar a dor, limpar as memórias e lembre-se que é uma escolha de vida sua. E uma atitude assim honesta e corajosa da sua parte vai te render frutos, tá? Então, seja honesta e, eventualmente, se você resolver que não deu e quer se separar, também é um caminho, né? Gente, está sempre tudo certo. Deus abençoa as pessoas honestas consigo mesmas, isso que é uma verdade. Tem que ser honesta com você. No momento que conseguir, né? Pode ser que precise rolar mais um pouco de água debaixo da ponte. Exatamente, as relações são complexas, né? Certo. O que eu acho que é importante de tudo que você está falando é assim, não tem necessariamente um certo e um errado, tem que fazer assim, não tem um mapa, né? Acho que tem uma guia que você está comentando aqui, né? Mas não tem nenhum comportamento fixo. Eu acho que em todas as situações de perdão, nesse caso de traição, a gente tem que superar a raiva. A raiva é um obstáculo grande para qualquer tipo de perdão. E às vezes ela vai embora e depois ela volta. Vai e volta. Entendi. Deixa eu pegar mais um comentário aqui. Essa é para quem não chegou nesse ponto ainda. Ó, eu entendo que o outro errou. Eu entendo que foi uma fraqueza, mas eu não consigo decidir se eu perdoo ou não. Tá indeciso. É difícil perdoar, né? A pessoa está indecisa. Pois é, gente, a emoção é algo muito forte, ela oscila, ela traz memórias de dor. Tem muitos relacionamentos que são conflituosos, eles são confusos em várias áreas, né? Eu conheço histórias de pessoas que vivem brigando. Também isso aí perde a razão, né? Tipo, rompendo, perdoando, traindo, continuam juntos. Sabe um ping-pong meio maluco? Tem relacionamentos em que as pessoas misturam os papéis desde sempre. Vítima e algoz. Tem mulheres na sede do amor e aí elas entendem demais, elas aceitam as coisas, aceitam situações que não deveriam aceitar, depois se arrependem, param, brigam, voltam. Imagina a emoção desse casamento. Quem olha de fora pode pensar, nossa, essas pessoas não têm vergonha na cara, né? Porque eles pensam isso. Esses casamentos que casa, separa, casa, separa, casa, separa, isso, né? É inevitável que quem está de fora fique maluco. Então, de novo, gente, eu peço, não julga porque a gente não está na pele da pessoa. As pessoas têm dinâmicas malucas e cada um sabe da sua história. O fato é que, para você perdoar a fraqueza de alguém, você tem que ser muito forte e muito contido em alguns momentos, né? Ou muito sem autoestima, porque daí você perdoa qualquer coisa e aí complicou de novo. E, de novo, nós não estamos aqui para julgar. A gente está aqui para fazer um exercício de perdão e tentar entender, ok? Em casos assim, o Ho'oponopono deve ser direcionado para você buscar clareza na sua escolha de perdoar. Clareza nos seus pensamentos e clareza nas suas emoções, voltando para você sempre. É interessante, né? É sempre o Ho'oponopono como uma ferramenta para te ajudar a ter uma determinada atitude. Isso. Não é para te isentar, te proteger da atitude. Você vai ter que agir. E mesmo que você não haja, infelizmente isso já é uma escolha também. Né? E no caso da traição, assim, você não tem muita escolha de não agir, porque aquilo bate tão forte na pessoa, né? Não, mas tem a história que você comentou da pessoa que meio que faz de conta que não viu. Ela está escolhendo, né? Não é uma escolha? Então acho que é essa coisa que eu estava falando da ferramenta, né? Vamos lá, vamos para o último comentário, a gente seguir em frente aqui. Olha, a pessoa fala assim, eu quero perdoar,
Mas e se acontecer de novo? Quando ela está pensando assim, esse pode acontecer de novo, sim, pode acontecer de novo. A vida é dinâmica. As coisas acontecem o tempo todo, casamento, separação, briga, enfim, isso é a vida acontecendo. Você sempre vai correr risco. Uhum. Não tem como não correr risco, não tem como prever a atitude das pessoas, de alguém, a gente não sabe o futuro. Aliás, a gente não sabe direito, às vezes, nem o presente, né? Então, cada um é responsável pela sua vida no aqui e agora. E então, de novo, nós vamos ao entendimento que perdoar é uma escolha que envolve riscos, muitos riscos. Sempre. Tem gente que, inclusive, que quer fazer o outro sofrer, devolver a experiência da traição, traindo também. Ixi, Vingança. já viu isso? Já, muita coisa maluca, né, Nossa. gente? Muita coisa maluca, mas é assim, eu passei por isso, agora ele vai ter que passar também. Ou ela vai ter que passar também, sabe? Ho'oponopono, nesse caso, é para você tentar ficar uma pessoa mais segura para fazer escolhas melhores, né? Você vai, aos poucos, se fortalecendo na sua luz, se amando, né? Se amando mais e vendo a si mesmo como uma pessoa que merece amor, para poder seguir, né? Porque se a dúvida principal é e se acontecer de novo, a pessoa tem que, e se ela tem vontade de perdoar, ela tem que estar se sentindo forte o suficiente para assumir que esse é um risco, né? E é um risco. Se uma vez aconteceu. Entendi. E você teria um exemplo aqui, uma história de alguém que tenha passado, esteja passando por essa situação e fazendo o Ho'oponopono, só que daquele jeito que não está certo, meio errado, né? que deu ruim? Bom, um exemplo muito comum da prática do Ho'oponopono para a traição, e que eu preciso dizer que é de uma forma errada, é o Ho'oponopono para que o parceiro não traia mais. É como se ela quisesse criar uma jaula com o Ho'oponopono para o cara não sair da jaula, ou a mulher, né? Então, eu já vi casos E essa assim. pessoa também não precisar mudar a atitude dela, a traída, Pois né? é. A pessoa faz Ho'oponopono para segurar os impulsos do parceiro ou da parceira. Como se a solução da vida estivesse totalmente no destino e nas escolhas do parceiro, né? Então, nesse caso, a pessoa fica completamente sem poder. Complicado isso. O Ho'oponopono é uma ferramenta que te dá poder. Ele nunca tira o seu poder. Mas agora, esse é um ponto interessante. Quando você faz querendo que o outro mude, você já falou isso algumas vezes, você está dando poder para o outro, você está tirando do seu poder, falar, minha vida agora é sua, você que resolve. É isso? Exatamente. Nossa, é muito perigoso, né? Porque como que a gente vai confiar em alguém assim, para ele ser o dono da tua vida? Por isso é que se diz, né, eu sempre explico, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Isso é um fato, gente. Entendi. Eu acho que para mim ficou muito claro. É quase que um cuidado mesmo que você tem que ter de não dar o poder para o outro, né? Não deve fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa bem complicada. Outro exemplo, que é uma prática muito comum do Ho'oponopono, assim, igualmente equivocado, é você fazer o Ho'oponopono para outra pessoa, a que traiu você com o seu parceiro. Então você começa a perdoar a outra ou outro, o amante. O amante, sabe? E pedindo, Deus, por favor, permita que essa pessoa suma do mapa, mude de país, né? Morra. Morra? Não sei se fosse eu, se eu não ia ter um desejo bem assim horrível. Eu acho que a gente não precisa falar disso porque esse risco não existe. Tá bom, mas assim é duro, né? A pessoa a pessoa traída, ela fica com ódio, Fábio, fica. Eu imagino, né, que fique com ódio de quem traiu, do parceiro, e o outro também, né? Mas agora, isso me parece assim, um enorme pano quente que você está jogando em cima da situação, tipo assim, para tentar resolver, para né? eu conseguir a culpa não é do meu parceiro, coitado dele, foi uma vítima. Isso, para eu conseguir perdoar meu marido, eu tenho que achar que teve uma demônia que passou na vida dele. Entendi. Né? Seduziu, coitadinho. O demônio do mal ainda, hein? Do mal, e que a fraqueza, o pobre do meu marido era fraco. Coitado, né? Sucumbiu, né? Aquela coisa, não dá.
Aí é complicado. É complicado. É complicado. Bom, tem muitos casos em que a mulher e o marido perdoam o parceiro pela sua fraqueza, porque o outro foi tentado. É a história da demônia, né? Sedução, aquela coisa toda. E aí fica mais fácil culpar alguém de fora da relação do que culpar o parceiro. Porque se a pessoa está fora, ela pode perdoar, né? Está longe. Então, Isso. nesse caso, o perdão pode ficar mais fácil, porém é uma história, não é uma história limpa, né? Percebe? Sim, com certeza. Então, perdoar uma traição como essa, se for uma escolha do seu momento, mas as chances são de que o seu coração, de que as coisas não são boas, você não está se respeitando. Isso não é bom. Se você puder conviver com essa sujeira debaixo do tapete, ok, mas uma hora para outra isso vai aparecer de novo, né? Então, a gente está aqui na Terra e nós lidamos com pessoas que não são perfeitas, nem com relacionamentos perfeitos, né? E a gente quer um relacionamento feliz. Então, nesse caso, se você escolheu perdoar a situação, você pode perdoar, mas olhe para tudo isso que envolve e não passe a responsabilidade para uma terceira pessoa, porque isso não é real. Lembre-se que a vida é sua. Você é a pessoa mais linda, mais importante da sua Sua história. própria história, né? Com certeza. E o Ho'oponopono começa com você. Nossa, Foi punk essa história, né, Fábio? Eu nunca tinha pensado nisso, mas... Já vi muito. Mas e pensando faz sentido, né? Porque o que a pessoa quer? Ela não quer sair de onde ela está. Eu ia falar, zona de conforto é muito feio falar nesse caso aí, né? Mas é meio assim, ela não quer passar, não quer sair daquela situação em que está ela e o parceiro. Então, se ela olha para fora, fica mais fácil, né? Porque assim, tira a pessoa, está de fora, pronto, resolvi tudo. Não resolveu, na realidade. Tem tantas histórias, né? Um dia a gente pode fazer até um vídeo falando das pessoas que traíram. Do outro lado. As pessoas que traíram, né? Porque tem casos, eu conheço casos de mulheres que foram e se tornaram amantes de um homem, por exemplo, ficam anos na condição de amante e vive uma vida dupla de verdade, ama o cara e ele não larga a esposa com o filho. Eu conheço muitas histórias assim. E é sofrido essa amante, histórias de amante assim, que a amante é boa pessoa, não é monstra. Tem gente que vai ficar chateada de ouvir isso. Mas acontece. Acontece, né? Eu tenho que falar isso porque eu sei que pode ter mulheres que estão vivendo nessa situação em que são amantes e que estão tão enfronhadas naquela situação que elas também não conseguem sair. É duro, é kármico. Estão perdidas também, né? É kármico, gente. Vidas passadas explica algumas dessas situações. Entendi. Não justifica, mas explica. Entendi. Vamos falar de alguma outra história? Respira, alguma coisa que... né, Fábio? O negócio aqui está precisando de respiração. O clima está ficando pesado. Vamos mudar um pouco. Vamos pensar numa... Você teria um caso, uma história de alguém que fez tudo certinho, bonitinho? Então, assim, está passando por uma situação dessa, entendeu a importância do Ho'oponopono, fala, deixa eu fazer Ho'oponopono, que nem a MS fala. Lindinho, não tem tudo tão bonitinho assim, não tem. Então, melhorzinho que a última história, de repente. Vamos tentar aqui, ó. A Viviane foi traída pelo marido. Tô lembrando do caso. E com uma colega de trabalho também. Não é fofinho isso aí, né? Nada fofinho. E a moça era muito mais vulgar que ela. Imagina a situação. O que é vulgar? Se mostrava, muitos decotes, roupas meio assim, né? Então imagina a raiva que a Viviane sentiu com essa traição, porque ela tentou perdoar, ela tentou aceitar o marido de volta, ela viveu mais um tempo com ele, né? Aquela coisa de ter filho, casa, não sei o quê, mas o sofrimento foi tanto que ela teve um despertar para o espiritual e aí ela começou a buscar. Daí ela começou a buscar, foi fazer retiro de yoga, mudou a alimentação, aquelas coisas que a pessoa faz tudo, né? Escolhe um caminho diferente mesmo. Porque o que estava não dava mais, ela não cabia mais, né? E essa situação também foi um impulso para ela voltar a trabalhar, se motivar a fazer coisas que ela tinha deixado de lado, tipo assim, né? Por conta do casamento. Por conta do casamento, por conta de filho, casa, né? E aí ela incluiu no processo dela de vida o autoconhecimento e ela descobriu o Ho'oponopono e trabalhou muitas curas profundas e aí ela percebeu que ela carregava isso, que era uma história de mulheres da família dela também. Porque daí na hora que acontece repetição uma coisa de dessa... Padrões. Exatamente, memórias compartilhadas, repetição de padrão, e ela começou a fazer aquela coisa da limpeza das memórias. Ela foi tão fundo na visão dela mesma que a dor da traição trouxe as perguntas: por que eu me permiti viver um relacionamento em que eu fui traída?
porque a história dela já era um pouco diferente, ela tinha uma história mais equilibrada com o marido, havia uma coisa boa entre os dois, Uhum. né? E nesse ponto, eu intercedi e pedi para ela pegar mais leve consigo mesma, porque ela estava trazendo toda a culpa. Ela estava indo para o caminho da culpa. O que eu É, fiz de errado? exatamente. Entendi. Então, Ho'oponopono é para o auto-amor, não é para a autopunição, né? Então, você pode ter responsabilidade, mas não acolha a culpa. O Ho'oponopono, nesse caso, foi direcionado para limpar as memórias de impotência, de falta da beleza, de fraqueza em busca do empoderamento, né? Porque, às vezes, a pessoa enfeia no casamento, sabe? Fica naquela rotina pesada e vai pegando coisas que não é feliz, né? Então, quando você se ama, a vida vai retornar com amor para você. No caso da Viviane, ela seguiu sozinha. Ela não conseguiu, depois de um tempo, superar a história. E ela perdeu a confiança no marido, né? E, na verdade, ela perdeu a liga com ele. Porque depois de um Sim. tempo, ela avançou para outras coisas, outros lados, não conseguia mais confiar nele e não conseguia ter mais troca. Porque ela tinha uma relação boa com ele. Eu acho que ela deve ter deixado de se identificar com ele. Porque falou, foi uma viu? ruptura de um lado, mas ela seguiu para o caminho espiritual, Isso. provavelmente ele não, né? Isso. E aí ficou esquisito, né? Ela me disse que ela sentiu que ela cresceu. E que ela mudou e que ele não cabia mais no mundo dela. As pessoas descobrem algumas coisas, Foi uma né? história de superação Mas mesmo, isso né? foi depois de uns 2, 3 anos. É, não mas foi uma coisa não é rápido, rápida, né? tá? Então, essa coisa de milagre rápido, Ho'oponopono mágico, essas coisas aí, não funciona não, gente. Porque, às vezes, a história tem um tempo de amadurecimento dentro da pessoa. Você tem que amadurecer dentro da história. Claro, né? Claro que ninguém que está aqui passando por uma situação dessa gosta de ouvir que demorou 2, 3 anos para resolver. Mas, no porque caso, foi o sofrimento, fato da menina. e não necessariamente é um caso de todo mundo, mas também não é uma coisa de 1, 2 e acabou. Não existe isso, né? Acho que não é por aí. Exatamente. Ela não tomou uma atitude maluca, ela pensou, ela refletiu, ela ponderou, ela buscou alternativas e ela sentiu que um ciclo da vida dela fechou. Pode acontecer, Sim, né? claro. E o Ho'oponopono foi e continua sendo uma força na vida dela e uma descoberta para que ela seguisse com mais amor. Foi bom no final, né? Sim. Quer dizer, a coisa aconteceu, não tem como você romper e dizer que não aconteceu. E isso vale para todos os casos. Você passou por uma traição, ok, eu passei por uma traição. Não dá para você fechar as portas e dizer não quero mais, isso não existe. Bom, a gente falou de muita coisa aqui, né? Sim, meu amor. Como é que a gente poderia concluir esse vídeo para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento? Pessoal, eu vou sugerir que a gente faça uma breve prática. E não é exatamente uma meditação, mas é um exercício de olhar para você mesmo, ok? Então, fecha os olhos uns minutos e aí eu vou falar algumas frases para você e você vai entrando na energia, tá? Fecha os olhos, respira, solta o ar, mais uma vez expire, solta o ar, solta o peso. E aí eu vou pedir para você olhar para você mesma e você imaginar no teu peito uma luz muito grande e você se perdoar por ter vivido esta situação. Então, respire e solte. Eu quero me perdoar por ter vivido esta situação. Respire e solte. Mais uma vez, respire e solte. Quando você solta o ar, você solta os grilhões da culpa, da falta de amor e do abandono. Respire e solte. Ho'oponopono. Para você, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Soltando os grilhões da dor, da traição, soltando as mágoas e você se amando acima de tudo, porque você é Deus. Você é uma luz
E as coisas da sua vida são fatos que vêm e você liberta. Vêm e vão. Respire e solte o ar. Pode voltar. Fiz também. Fez também? Fiz também. Não precisava, eu acho, mas eu fiz. Você não foi traído, meu amor. Graças não. a Deus, não, né? Nem serei, nem Não. você. E aí a gente espera que a gente possa ter ajudado vocês, tá? Espero que você não tenha que passar pelo lado mais pesado de uma traição, da falta de amor, né? Da falta de você se acolher, de enxergar quem você é, porque isso é muito triste. Muito. Se você viveu algo assim, trabalhe muito fortemente o auto-perdão, porque o caminho da cura é você se perdoar. E o outro não te traiu porque você é feia, gorda, velho, magro, pobre. Não é isso não, gente. É porque em algum momento descolou o casal. Sim, saiu E da aí, sincronia, né? saiu da sintonia. Então, não se culpe. Em algum momento deu ruim, mas não foi você. Você não é o culpado da traição. Não carregue isso com você. Faz parte da vida, infelizmente fazia parte da sua história. E eu desejo que você supere isso com muito amor, com muita luz por você mesmo. E se eu te ofendi, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Não foi minha intenção. E se você gostou do tema, a gente lança periodicamente um workshop que trata de relacionamentos felizes, Ho'oponopono para relacionamentos felizes. Nosso workshop é gratuito e ele se chama Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono. E eu espero que você venha participar desse workshop. É isso mesmo. O link para você se inscrever ele vai estar em algum lugar da página onde você está assistindo esse vídeo. Pode ser que quando você esteja assistindo, o workshop não esteja ainda aberto ou já tenha passado o prazo. Se isso acontecer, ao invés de você ir na página de inscrição, esse link vai te levar para uma página de lista de espera, onde você pode deixar o seu nome, o seu e-mail, e você vai ser um dos primeiros a saber que o workshop está no ar de novo. É um workshop, como a Maria Silvia comentou, gratuito, e são várias aulas com um aprofundamento muito grande. E que vai ajudar muito você no seu caminho de vida, porque a gente tem que se amar, né? O caminho para um relacionamento feliz é uma pessoa ser feliz. Exatamente. Gente, foco no bem. Obrigada por você estar comigo hoje, assistir esse vídeo até o fim. Vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Nós vemos Deus em você. Em você. Namastê.